Olá, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Cristo seja sobre a sua casa, sua vida, sua família. Que Deus te dê uma semana abençoada, vitoriosa, e um 2023 abençoado. Veio uma reflexão de Deus ao meu coração, eu quero compartilhar com você. Jeremias capítulo 8, versículo 4 diz assim: Assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Uma pergunta. Desviar-se-ão e não voltarão? Meus irmãos, meditando aqui, fala essa passagem para aqueles que afastaram da casa de Deus, para aqueles que um dia desviaram da casa de Deus, para aqueles que um dia se afastaram da casa de Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor. Então essa é uma mensagem para aqueles que estão parados, desanimados, desviados, afastados da casa e da presença de Deus. E eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, que há uma grande possibilidade de uma pessoa desviar-se. E um ponto importante, geralmente ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém para de servir a Deus da noite para o dia. A pessoa primeiro para de orar, depois para de ler a Bíblia, depois para de ir para a igreja, para de obedecer, e quando ele percebe, ele está desviado da presença dos caminhos do Senhor. Mas a possibilidade de desviar, de cair, de parar, ela é muito grande. Tanto que tem um versículo que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: quem está em pé, cuide-se para que não caia. E eu, analisando aqui, o primeiro casal que se desviou dos caminhos do Senhor foi Adão e Eva. Eva primeiro, logo em seguida Adão. Eles afastaram da vontade de Deus, da obediência a Deus, quando foram seduzidos pela serpente, pelo diabo, e pagaram um preço muito alto. E pena que não só eles pagaram, mas toda a humanidade também pagou e está pagando esse preço de Adão e Eva ter desviado da verdade, dos caminhos do Senhor, e gerou morte física, morte espiritual, e se estendeu a todo ser humano da face da terra. Que pena, mas a Bíblia mostra essa verdade. Então Adão e Eva também se desviaram da verdade, foram seduzidos pela serpente e pagou um preço alto. Um outro personagem bíblico, Abraão, andou bem fraco numa certa momento da sua vida, quando ele desceu ao Egito em busca de pão, e ali ele negou sua própria esposa Sara. Então ele, por um momento de fraqueza, ele também, alguns momentos da sua caminhada, se desviou da verdade de Deus, da verdade soberana, da verdade absoluta, a ponto de mentir, dizendo que Sara era sua irmã e, na verdade, ela é sua esposa. Nós também vemos um outro personagem bíblico, Ló. Ló perdeu seu testemunho, sua moral e a esposa em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló foi seduzido pelas vaidades de Sodoma e Gomorra, pelas riquezas de Sodoma e Gomorra, e se perdeu nos caminhos de Deus, se perdeu nos caminhos do Senhor, e por isso pagou um preço terrível, porque o juízo de Deus foi sobre Sodoma, e ele também pagou. Sua esposa se transforma numa estátua de sal, depois ele foge com as filhas, e acontece aquele incesto terrível, que tem consequências até o dia de hoje. Então Ló se desviou em Sodoma e Gomorra, e nunca mais se levantou como era. Moisés perdeu a paciência com seu povo, em vez de falar com a rocha, bate na rocha, e por causa disso,
não entrou na terra prometida. Por causa disso não entrou, porque Deus não permitiu. Elias desanimou-se fugindo da ira de Jezabel e por um momento querendo até morrer. Então a probabilidade de uma pessoa desviar é grande. Deus não ocultou isso. Agora, para nós não desviarmos, não pararmos, não estacionarmos, o que nós precisamos fazer? Não negligenciar a oração, não negligenciar os cultos, não negligenciar a obediência à palavra de Deus, a obediência ao seu pastor, a obediência e o trabalho da sua igreja. Isso te amarra em Deus, isso te liga em Deus. O profeta Jeremias, quando chorava abundantemente por Israel, sabe por que ele estava chorando? Porque o juízo de Deus estava chegando, porque Israel, a nação, havia se desviado da verdade de Deus, da obediência a Deus e dos caminhos do Senhor. Eles haviam se desviado. Meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa reflexão, Satanás sempre tentou destruir a fé dos homens, das mulheres, mas alguns ele conseguiu, alguns já perderam a salvação, mas outros até caiu, mas Deus os levantou novamente porque eles arrependeram, eles confessaram, mudaram de rota, mudaram de caminho, e o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus abraçou eles novamente. Então, se você está afastado, ainda tem tempo de voltar. Arrependa dos seus erros, arrependa dos seus pecados. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de rota. Se você está indo para o caminho da destruição, quando você arrepende, você vai para o caminho da vida, da obediência, do temor a Deus. Ainda dá tempo. Um discípulo, Judas, se desviou por causa da avareza, por causa de 30 moedas de prata. Ele traiu, ele deu um beijo de traição no Senhor Jesus e pagou com a consequência o seu suicídio e a sua perda da vida eterna. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes após ele ser preso para ser crucificado, mas depois ele arrependeu. O Senhor Jesus encontra com ele na praia, ele se arrepende, ele se rende, o perdão de Deus o abraça, e o poder, a graça, a misericórdia de Deus ergue Pedro e coloca Pedro para pastorear as suas ovelhas, o seu rebanho, a sua igreja. Então nem tudo está perdido, nem tudo está acabado, ainda tem tempo. O livro de Hebreus é um solene aviso contra o pecado de voltar para trás, de negar o Senhor que nos deu a vida eterna. Quando nós voltamos para trás, nós não somos aptos para o reino de Deus, não somos dignos da glória de Deus. Quando nós olhamos para trás, Jesus diz: aquele que olha para trás não é apto para o meu reino, aquele que volta não é digno. A herança, a promessa, o céu é para os vencedores, ainda que eu e você morramos na batalha, mas honrando a Cristo, sendo fiel a Cristo, porque a Bíblia diz: se morrermos com Cristo seremos ressuscitados. Se sofremos com Cristo seremos glorificados. É uma promessa do próprio Deus. A Bíblia fala aqui em Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Meu irmão, cuide da sua vida com Deus. A vida espiritual não pode secar. Muitos estão fora da igreja porque parou de orar, parou de ler Bíblia, parou de obedecer a igreja, o pastor, parou de temer a Deus. Estão pagando um preço alto. Mas o Espírito Santo me tocou para gravar essa mensagem. Ainda há tempo de você voltar e ser restaurado, curado, abençoado e levantado por Deus. Volte para Jesus agora, hoje, não espere amanhã. Jesus te espera de braços abertos
para te abençoar e te dar vida eterna. Deus te abençoe.